Bora falar sobre quadrinhos de terror hoje, com Edgar Allan Poe. Fala galera, Tecla Pinheiro aqui, e hoje a gente vai falar sobre Delirium Tremens do Edgar Allan Poe. Na verdade, não é dele, né? É uma coletânea de quadrinhos curtos baseados em contos do Poe. Antes de começar, não se esqueça de me seguir nas redes sociais todas, Facebook, Twitter, Instagram, aqui no YouTube também, bota o sininho. E se você gosta do que eu faço aqui e quer me apoiar de outra forma, por fora do YouTube e tudo mais, recomendo o meu site, tá? Lá tem uma loja, rapira.com/loja, onde você pode comprar meus quadrinhos, comprar meus prints, desenhos, encomendas, um monte de coisa legal. E se você quiser mandar um quadrinho pra mim pra ser dissecado, como esse aqui vai ser hoje, recomendo minha caixa postal, tá aqui do lado também. Só mandar pra lá e eu vou possivelmente dissecar aqui no canal, beleza? Eu particularmente gosto muito de Edgar Allan Poe, é o meu autor de terror, eu diria, talvez preferido. Não que eu goste tanto assim de ler terror, mas ele é um cara que eu gosto bastante. E isso aqui é uma coletânea da Draco. A Draco tem essa cultura, né, de fazer coletâneas de terror e chama um monte de autores diferentes, autores até que estão começando, iniciantes, pra fazer uma parada maneira, um compêndio aqui de um monte de pequenos contos. E é sempre escrito por uma pessoa e desenhado por outra. Então esse aqui são 8 contos de terror do Edgar Allan Poe e é um quadrinho muito interessante. Eu vou falar pra vocês dissecando um por um. O primeiro deles chama Smile Away, com o roteiro da Dana Guedes e com a arte do Eric Pasca. E eu achei bem legal, é um continho interessante. E é um terror visceral, é um terror bem gráfico. A história é legal, o roteiro é maneiro, a arte também é bonita, ela é um pouco inconsistente, às vezes ela é muito boa, às vezes ela é mais ou menos, dá uma cambaleada. Mas achei muito bonito de forma geral, gostei bastante dessa história. Tem uma página particular que eu achei muito bonita, que é essa aqui, ó. É uma arte interessante, gente, mas tem horas que ela é bonita e horas que ela fica meio mais ou menos. Assim, ela é um pouco inconsistente. É um quadrinho com muita página diferentona, assim, mas eu não posso mostrar porque senão vai spoiler. Tem umas páginas que eu queria muito mostrar, mas não dá, porque é até bizarro de olhar, porque é bem terror mesmo. O segundo chama Fortuna Tóxica, do Murilo Zibete e da arte do Éder Santos. Esse aqui eu achei um pouquinho pior do que o anterior. A arte não é muito legal, não achei muito consistente, né? Ela precisa dar uma melhoradinha. E o roteiro é legal, mas ele falta um pouquinho de geografia, entendeu? E aí eu não sei se eu posso dizer que isso é por conta do roteiro ou por conta do desenho, mas eu fico um pouco perdido às vezes. E tem uma narrativa interessante porque tem uma parte que rolam duas histórias paralelas, né? Então você vê a história meio que tipo, você pode ler ela assim normalmente ou pode ler ela vertical, mas por faltar um pouco esse senso de geografia, tem poucas cenas que mostram a locação do que está acontecendo, então é difícil saber quem está onde, o que está acontecendo com quem. Depois isso melhora, né? Só no início do quadrinho que é assim. Mas enfim, eu não achei tão legal quanto poderia ser. Tinha potencial, uma historinha com potencial legal. E o final é legal, tem o finalzinho é interessante, assim. Ela estava com o final porque o final é bem legal, eu não posso dizer o que é porque é spoiler. Aqui a arte. É inclusive interessante ver que ele melhora do início pro final do quadrinho, assim. Tem uma evolução clara, não sei se ele se acostumou com os personagens e tal. Então ele começa com um desenho meio mais ou menos e o desenho vai melhorando ao longo da história. Isso é muito positivo. A terceira história se chama A Queda do Gênio de Usher. E tem a arte mais interessante de todas, assim, não melhor, mas mais interessante porque ela é diferentona, ó. É meio pintada e também ela tem momentos muito bons em que ela é incrível e momentos em que ela fica um pouco perdida. E eu não sei se é porque não deu tempo, porque é um desenho muito mais complexo de fazer do que os outros, né? Mas tem horas que ela tá muito bem definidinha, muito bem pensada e tem horas que ela tá meio solta, assim. E eu não consegui achar nenhum motivo narrativo para isso acontecer. Parece que é simplesmente o jeito dele desenhar mesmo. E não atrapalha, não ficou ruim, não. Inclusive, eu gostei muito dessa história, uma história maneira. E o problema é que o roteiro dela, ele fica um pouco confuso no final, dá uma perdida no que está acontecendo, e esse eu achei que foi o melhor desenho, mas talvez o pior roteiro. Depois a gente vem com essa aqui, In Articulo Mortis, com o roteiro da Larissa Palmieri e com a arte da Mattiasi, que eu diria que é a melhor história. Eu diria que essa aqui é a melhor história de todas. Ela tem uma arte consistente, bonitinha, pintadinha assim, e o roteiro é muito legal. Eu achei a melhor história de longe, assim. Ela tem um negócio que você acha que vai para algum lugar, é aquele tipo de quadrinho que você acha que vai acontecer certa coisa, mas aí ele vai e te surpreende num lugar diferente, você fica, uou, era pior do que eu pensava. Então eu gostei bastante, é a história que valeu o livro, assim, essa história é muito boa. Eu recomendo fortemente. Eu não posso mostrar mais imagens porque senão é spoiler, gente. Eu tô evitando mostrar imagens aqui. Mostro sempre uma página só pra dar como é que é a vibe do traço, mas não dá pra mostrar muita coisa porque senão é spoiler. Logo depois vem Santo Sepulcro, com Ailton Marinho escrevendo e com o Lucas Chiri desenhando. E esse aqui eu achei interessante, olha só. É uma arte muito diferente das outras também, né? Que me parece uma coisa meio lápis de cor. Eu sei que não, tem cara de digital, mas ele tenta simular um lápis de cor, uma coisa mais tradicional, mais sujinha assim. E eu gostei bastante dessa arte. As cores são bem inusitadas. Em algumas horas eu acho que as cores estão um pouco exageradas, né? Muito colorido, não precisava ser tão colorido assim.
Mas eu achei a história muito legal também, porque é um quadrinho de terror, porém de ação, é uma parada meio policial, assim. Então eu achei muito legal, fugiu bastante do resto das outras histórias, e eu achei um ponto positivo. Então também tá na minha top desse livro aqui, o Santo Sepulcro. Depois vem O Insólito Caso de Vossa Excelência, Deputado Mendes. E é uma história bem mais escatológica do que as outras. Essa aqui é a vibe do quadrinho. E, honestamente, eu achei a arte legal do Eba Lima, mas o problema dela é que ela é muito detalhada, tem muita coisa acontecendo na cena, e eu acho que isso acaba prejudicando a narrativa, porque tem horas que é difícil de entender o que está acontecendo e você gasta mais tempo tentando entender o que está acontecendo do que de fato lendo a história, entendeu? É o tipo de problema que rola com Alex Ross em alguns momentos. Se quem quiser saber mais sobre isso, tem um vídeo na descrição aqui explicando o problema da falta de pregnância no quadrinho. E eu acho que essa história tem um pouquinho disso, entendeu? Apesar de que o roteiro é muito legal. O roteiro, inclusive, é do Gabriel Corrêa. Eu acho que essa história, se ela fosse um pouco mais limpa, ela seria mais impactante, porque ela é tão, mas tão escatológica, que na hora que é pra ser escatológica de fato, quando acontece uma coisa bizarra, não tem tanto impacto, porque ela já é escatológica até quando não precisa ser, entendeu? Então eu acho que a arte prejudicou um pouco aqui a história, nesse caso. Depois a gente tem Murder, né, com o roteiro do Alexei Dodsworth, acho que é isso, e a arte do Flávio Maravilha, que nome engraçado, Flávio Maravilha. E como a anterior é uma história com um roteiro legal, mas que a arte não contribui tanto assim para contar a história. E aqui, pelo jeito, o Flávio, ele tá se formando ainda, entendeu? Então dá pra ver que ele tá ainda brincando com traços diferentes, e o traço melhora ao longo da história, igual o que eu falei anteriormente, né? Então assim, você vê que ele vai ficando mais confortável com aquele traço ao longo do tempo. Então no final da história o traço tá mais bem resolvido, sacou? Mas no início ele dá uma capengada assim, não sabe para onde ele vai exatamente. Mas a história é legal. Mas o problema é que ela podia ser mais impactante se o desenho fosse mais bem definido. Mas é uma história legal, vale a pena também. Eu gostei bastante. E por último temos Butim, que quem escreve o roteiro é o Rafa Fernandes, que é o editor da Draco e inclusive o que organizou esse compêndio aqui. E quem desenha é o Thiago Palma. E eu achei que no caso dessa última história, a arte mais coerente de todas, né? A arte mais bem resolvida. Esse cara já faz quadrinho há mais tempo, aparentemente, né? Ele já está bem resolvidinho com o que ele vai fazer, tem um traço certinho, definido. E a história é legal. É interessante porque ela tem uma questão narrativa diferentona, que todos os quadros são vistos do mesmo ponto de vista. Então, eu vou dar um spoilerzinho bem de levinho, tá? Mas não vai atrapalhar a história, não. O cara começa com um cara morrendo, um cara morreu. E aí, tipo, a galera tá vendo a cena do crime e tal. E todos os quadros são o ponto de vista do morto. Então, o quadro fica parado, a câmera fica parada, e o que muda é onde ele vai, entendeu? Onde levam ele, no caso, né? Porque ele tá morto. Então, é interessante, uma narrativa curiosa, assim. E como que o Rafa conseguiu resolver esse roteiro sendo expositivo de um jeito não ruim, entendeu? Porque geralmente exposição é algo ruim, mas aqui não. Você não tem como não ser expositivo, porque o protagonista tá parado, morto, né? Então ele tem que usar recursos narrativos para explicar certas coisas que acontecem na frente dele para você entender a história. Eu achei legal, então também tá entre as minhas top 3 desse livro aqui. E é isso. Então, Delirium Tremens, da editora Draco, eu recomendo bastante, como eu sempre recomendo coletâneas, porque é o melhor jeito de você estudar quadrinhos e entender que tem vários jeitos diferentes de contar uma história. Então tem vários traços aqui, traços bons, traços ruins, traços ainda se encontrando, tem histórias boas, histórias ruins, histórias também ainda se encontrando. É um lugar pra você conhecer jeitos diferentes de contar a história, entendeu? E o legal desse tipo de coisa é que às vezes tem uma história que eu não gostei muito e você vai adorar, e aqui eu adorei e você não vai gostar. Então, cara, coletâneas são muito boas como exercício, assim, eu gosto muito de histórias curtas. Apesar de eu escrever histórias longas, eu gosto de ler histórias curtas, né? Então, às vezes, um livrinho desse com um monte de historinhas é mais interessante do que uma grande história longa que se desenvolve. Então, depende muito da sua vibe e do seu tempo de leitura também. É isso, cara. Recomendo fortemente quem quiser comprar o seu. Link tá na descrição pro site da Draco. E é isso. Qual foi o conto que vocês mais gostaram? Vocês já leram o quadrinho, não leram? Comenta aqui embaixo. Eu quero realmente saber, porque eu quero saber se os que eu não gostei tanto foram os que a galera não gostou. Então, comenta aqui embaixo e vamos descobrir. Beleza? Então é isso. Curte, comenta, compartilha, se inscreve, coisa aí todo mundo já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu!